tive um aborto espontâneo e nunca mais engravidei. Isso lá nos anos 60, uma época em que a gente não tinha a medicina como de hoje, né? E o tempo foi passando, foram 9 anos, daí resolvemos partir para adoção, porque a idade estava vindo. Numa época em que as pessoas ficavam pais mais jovens também, e a gente já estava passando do tempo. Então surgiu a ideia e foi trabalhoso, mas deu certo. Eu sempre tive a vontade de adotar desde mocinha, né? E sempre quis adotar crianças grandes. Ele dizia que não queria nem de um jeito nem de outro. Eu falei, então beleza, então não podemos mais ficar juntos, tchau, beijinho, beijinho. Dali um tempo ele falou, não, eu quero e quero de todas as maneiras, né? Adoção e biológico. Foi um processo, não foi apressado, foi bem pensado, levou em torno de 5 anos até tomar a decisão de adotar. E era mesmo a questão do desejo da paternidade mesmo, né? de realizar esse sonho. Logo depois de 2 anos de casados, a gente já quis ter filhos. E em 4 meses de tentativa não foi possível, daí a gente foi tentando fazer exames e daí fomos descobrindo, foram acho que em 6 meses mais ou menos, que a gente descobriu que tinha problemas, né? Eu e ele não tinha a possibilidade de podermos ficar grávidos. Aí resolvemos adotar. Mas assim, não entramos em fila de adoção, não fomos procurar nada oficialmente. Nós sempre tivemos um sonho no nosso coração de ter 6 filhos, né? E nós tínhamos 5. Soubemos a história da Sara, né? Que ela estava no abrigo e que havia muita dificuldade na adoção dela, por ela ser especial. A nossa ideia inicial era ter um filho biológico e adotar outro, né? É algo que, por princípio, a gente sempre quis fazer, né? E acabou que a nossa história mudou um pouco, em vez de ter um biológico, acabamos com 3 adotivos, né? Nós só pedimos que fosse uma menina, porque nós somos de uma família que só tem meninas. E a gente não tinha assim essas escolhas de perfil que nem tem hoje. Quero ter tal idade, quero de tal tipo, não. A gente queria uma filha e pronto. E nesse processo se passa por um período com vários cursos e esses cursos vão nos alimentando com a ideia do que é a adoção realmente e foram nos colocando a grande quantidade de crianças com mais de 4, 6 anos de idade na espera de pais adotivos. E a partir disso nós então fomos alimentando essa ideia e cada vez mais percebendo que grupos de irmãos eram bastante comuns. A nossa ideia era de adotar uma criança até 5 anos de idade. Nós não fizemos quase nenhuma exigência. Poderia ser negro, poderia ser... enfim, nós não fizemos nenhuma exigência. A única exigência que eu lembro que era deficiência intelectual, assim, que aí nós não teríamos tempo e seria mais difícil, né? Não adianta ter expectativas, cada filho é de um jeito, e tem que trabalhar isso e tem que educar, mas não pode esperar que seja daquele jeito que você quer. Havia dado a descrição de uma criança até 1 ano, e sem escolher sexo e cor da pele, nada. Mas eu não conheci, eu não coloquei perfil, nada. Na documentação, quando a gente vai fazer aquela entrevista com a psicóloga, eu coloquei o perfil só que eu queria uma criança síndrome de Down. Com as crianças com necessidades especiais, é necessário que os pais que irão adotar tenham uma preparação em relação a essa necessidade especial. Primeiro, que estejam abertos a ela, né? E que eles tenham uma orientação geral sobre esse procedimento. Nossa ideia era assim, era tipo não um bebezinho até para a nossa idade, para ficar com uma idade até mais compatível com os filhos dos amigos e tudo mais, mas também não necessariamente uma criança tipo de 15 anos, que também é pela compatibilidade, né? Quando uma pessoa decide adotar, primeiro ela precisa refletir o que ela deseja adotar.
depois é se habilitar para a adoção. E também onde ela passa por uma avaliação psicológica por parte da psicossocial, na verdade, por parte das técnicas desse serviço, assistente social, psicóloga, e ao final, então, desse processo de habilitação, que passa daí pela avaliação do juiz, é considerada apta ou não a entrar para uma lista de adotantes, para um cadastro de adotantes. Bom, foi um processo demorado, embora começamos lá mais ou menos 70 e 72 que chegou a primeira filha. Ficamos numa fila do mesmo jeito que se fica hoje. Só que o processo, a lei era diferente e o jeito das entrevistas eram diferentes também. Era muito mais demorado do que hoje. Foi quando nós topamos de juntos ir até a Vara da Infância e da Juventude para fazer uma primeira reunião com eles, para saber como é que funcionava e tudo mais. Toca o telefone, é minha mãe. Filha, você quer um neném? Deu. Uma amiga minha me avisou que tem uma menininha que vai ser abandonada no hospital. A mãe biológica foi no cartório, registrou, né? A gente não conhece, mas fez o registro dela e fez uma declaração dando a preferência para que a gente adotasse ela. Eu acho que o processo deveria ser um pouquinho mais rápido, mais fácil para as famílias, né? Porque às vezes a pessoa acaba desistindo, sabe, de adotar devido a essa moralidade. Demora um pouco, né? O processo em si, uma coisa que todo mundo fala e é verdade, é uma gravidez extremamente longa, gravidez de elefante. Você vai esperar aí 24 meses, assim, entre o dia que você decidir e o dia que você estiver apto a adotar. Na verdade, a gente não esperou nada. A gente entrou no sistema, né? Começamos o processo todo, né? E quando a gente entrou para a fila de adoção, foi porque já tinha um caso escolhido para nós. Dos casais que se habilitam, alguns são mais rápidos do que os outros por conta do perfil que eles desejam. Nós esperamos 1 ano mais ou menos para cada filha. A sentença levou por volta de 1 ano e meio, mais ou menos. A primeira ligação que veio para nós veio de Olinda, então foi uma surpresa bem grande, né? Essa ligação de Olinda. Isso me emociona bastante porque no primeiro momento eu pensei já em dizer que não, que a distância era muito grande, não tinha o porquê a gente se deslocar tão longe. Não, porque o processo levou como se fosse uma gestação. Eu esperava que levasse bem mais tempo, porque a gente sabia de casos que no mínimo ia levar 1 ano e 3 meses, por aí, 1 ano e 2, 3 meses. E o máximo poderia ser 5 anos ou mais. E ela veio em 9 meses. Eu virei mãe de repente, né? Virei mãe e tive todos os sintomas de mãe, de preocupação, de acordar à noite. Foram 7 anos, foi a gravidez mais longa de toda a história da humanidade. Mas a gente ganhou o primeiro filho no Supremo Tribunal Federal. Foi rápido, muito rápido, assim, questão de meio-dia. E aí a gente estava com uma criança aqui nos braços, né? Aí nós ficamos, acho que 1 ano, né, amor? Sem o documento, né? Para conseguir a guarda dela, né? Ficamos 2 anos com a guarda e depois saiu o registro de nascimento definitivo. E esse processo demorou 3 meses. E enquanto isso, ela ficou no abrigo e no hospital, porque ela era muito doente. Então ela ficava um pouco no hospital, um pouco no abrigo, um pouco no hospital, um pouco no abrigo. Da guarda provisória para a definitiva foi 1 ano, 1 ano e 2 meses por aí. Porque a gente só ficou 3 horas na fila de adoção, né? A gente entrou no Cadastro Nacional às 2h30 da tarde, às 5h30 a gente tinha as crianças assim já selecionadas pra gente. Ficamos 3 horas só na fila. Que o pessoal falou aquela coisa, você vai ficar 3 anos na fila, a gente ficou 3 horas. A gente chega na sala e conversa, né, amor? E tudo nervoso, a gente não quer nada, parará, dali a pouco. Então nós vamos lá pegar a Mariana e o Mariano. Eles vieram na sala, abriram a porta, a Mariana já nos identificou, porque ela viu as fotos, Conhecia, né? por foto, né? Identificou e pá no colo do papai. E o Mariano tá lá fora. Daí eu desabei, né, quando eu vi o carecão.
Aí eu falei, filhinho, é a mamãe, filhinho. O primeiro contato com ele não foi assim, tranquilo. Ele é mais tímido, né? Mais na dele, né, marido? Nós gostamos, assim, logo da primeira visita. Só que a gente pensou, tá 2 meses e pouco antes de terminar o ano letivo, é melhor que ele fique, termine o ano e depois vir para Curitiba. E então, nesse período, nós conhecemos ele, daí ele veio aqui, ficou uma semana aqui para conhecer, daí fomos novamente ao Rio, no ano quando ele fez 11 anos, no aniversário dele. Então foi um processo de aproximação e de conhecimento, né? Então, quando terminaram as aulas, em dezembro, ele veio para cá. E a Giovana, elas estavam preparando, né? Para esse encontro com a gente, ela estava lá dentro. Né? Dela veio toda de vestidinha, toda arrumadinha. Fez um escândalo quando viu a gente, não queria, né? Chorou muito. E era o teste, né? No começo ela chorava quando nos via. E a gente chorava quando ia embora. Esse passou a ser um momento, realmente houve uma aproximação, né? E já começou a ver o laço, né? Um laço afetivo nesse momento. E veio assim, a mulher que trouxe para nós, enrolou a mãozinha dela assim num tercinho, num rosário. Eu quando peguei aquela coisinha no meu braço assim, mas eu chorava tanto. Meu Deus, aquilo eu não sei. Era um presente assim de Deus, era um presente de Natal, né? Nossa, foi um dia mais feliz e mais diferente, uma coisa assim. A sua mãe chegou, veio te buscar. Aí ela entregou ela assim no meu braço e ela olhava pra mim e ria, sabe? Foi uma emoção que eu já tinha sonhado com ela, sabe? Que ela era muito linda e não sei, era um dos bebês mais lindos que eu já vi na vida, sabe? E tinha aquilo ali, o meu coração já estava apaixonado por ela também. Foi uma coisa muito de Deus mesmo, sabe? A gente pôde ter o primeiro contato com eles, primeiro por foto, né? Que a gente não sabia como que eles eram. E a Janaína se apaixonou pela atitude das meninas, né? Pelo jeito delas. E aí depois, um mês depois, a gente pôde encontrá-los pessoalmente. A Vitória, cara de brava, que é a mais nova, né? O Carlinhos logo já entrou na brincadeira, ela falou que ele já sabia que era meu filho, porque já começou a me sacanear. A primeira coisa que ele falou foi assim, por que você é caieca? Foram as primeiras palavras dele. E a Vitória prontamente já roubou a bolsa dela e saiu desfilando com a bolsa dela. Então, assim, parece que já rolou uma afinidade ali. E a Aline, eu digo que foi amor à primeira risada. Ela estava fazendo educação física e eu ouvi a risada dela e ainda comentei com ela, olha que risada deliciosa. E descobrimos que era ela, era dela, né, a risada. É uma emoção única, né? É um parto que é inesquecível, emocionante. Porque, veja, quando uma mulher está gestando, ela tem um acompanhamento médico. Hoje nós temos ultrassom, todas as imagens, veem lá o bebezinho como é que vai ser, quando há o peso que vai ser. Naquele tempo não tinha nada disso. Então chega o bebê prontinho para você, assim, de repente, né? Você espera até hoje, né? Espera. Quando chega o susto, é uma emoção. Porque é um parto que é feito não numa maternidade, mas numa sala de juiz, né? Não tivemos dificuldade nem no primeiro dia, nem no segundo, nem no 10º, em nenhum momento houve nenhuma dificuldade. O bacana de tudo isso é essa aceitação deles para o novo. Eles estavam muito abertos para aquilo que vinha de novo na vida deles. Ela chorava muito para dormir, chorava muito para tomar banho, porque lá no educandário eu acho que era um processo meio de triagem. Tinha que ser todo mundo, muita gente junto. Foi uma ansiedade de 3 meses, muito difícil para nós enquanto pais, esperando ela com tudo quartinho pronto, roupinha pronta, tudo pronto e não ter o bebê, né?
Então foi muito difícil. Quando eu tive a liberação, eu estava lá no fórum e a doutora Hilda então disse assim para mim, olha, agora você pode ir lá e buscar sua filha. Ai, meu Deus do céu, parecia que eu estava assim nas nuvens. Você imagina, adultos que são mais racionais, que se convencem, eu tenho que fazer o negócio para dar certo, já é difícil. Imagina com crianças que não têm esse lado lógico desenvolvido, né? Você começa a ter ali egos e personalidades. A Vitória teve um período muito longo de adaptação em aceitar a realidade, entender que isso era definitivo. Quero por enquanto, mas eles adoravam essa minha ideia, né? Sempre gostaram muito. Meu pai um pouco menos, porque meu pai achava que eu tivesse que ser mãe, né? E depois quando a gente falou que seriam negros, meu pai, cabecinha, mas agora ele mudou, tá apaixonado, tudo de bom. Então a minha família recepcionou muito bem essa ideia da adoção, tias, né? E a família do marido era o seguinte, ele é muito quieto, muito reservado, então ele queria contar quando já tivesse tudo certo, e foi o que ele fez. Então nós ouvimos uns 3 amigos, mas no geral 95, 98% nos apoiaram. Mas teve as más línguas. Como tem em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas olha, o que os outros falam da gente é problema dos outros. A fase da família foi até bem mais fácil, porque eu tenho casos na família de adoção, né? Porque, na realidade, no dia, assim, foi depois que ela estava aqui com a gente que todo mundo ficou sabendo. E aceitaram numa boa, todo mundo. Não tem problema nenhum com questão de adoção, né? Para nós é normal, tanto que não tem diferença, né? Já tinha, acho que, pessoas adotadas na família, né? Não foi complicado, foi muito tranquilo. Para nós, a gente já tinha 5 filhos, né? Então para nós foi mais um filho, né? Ela sempre foi muito alegre. Aí ela aprendeu a sorrir. Foi bem diversificada a reação. Alguns amigos, especialmente aqueles que não são muito chegados em criança, falaram, você é louco, para que você vai fazer isso? Sua vida agora está resolvida, vocês têm tempo, vocês têm dinheiro, vocês têm tudo que vocês querem, a vida sossegada, agora vão complicar com o filho. Então uma dificuldade pode ser no trocar fralda, aos costumes, as regras, a nova rotina. Mas essa dificuldade de fazer comida todo dia, eu não tinha isso, né? O Benzinho comia no restaurante e a jantinha à noite, mas eu tinha que fazer janta, né? Não é fácil ser mãe, não, hein? A demora da justiça, nesse sentido, é muito cruel para as próprias crianças que estão no abrigo, né? Que vão à espera de adoção e vão crescendo também, assim. É isso muito insensato, assim, essa demora da justiça. E foi um livro que eu li, que tinha uma frase assim, qual a criança que não sofre preconceito na escola? Todas as crianças sofrem bullying, por ser alto, por ser magro, por ser gordo, por ser evangélico, por ser católico, por ser do coxa, do atlético, enfim. E se a criança sofrer algum tipo de discriminação na escola, nós vamos lá, vamos trabalhar com a direção, com a Secretaria de Educação e nós vamos eliminar isso, porque ninguém merece a discriminação. E aí nós tomamos a decisão e fomos à luta. Seria a adaptação dela em casa, né? Se realmente ia ser bom. E nos primeiros 3 dias, assim, a Giovana chorava muito, né? Claro, ela estava no meio com 4 ou 5 crianças, de repente ela acabou ficando com 2 pessoas adultas, né? E então essa é uma dúvida que eu acho que todo pai adotante, né? Todo casal adotante tem, né? Se realmente vai se adaptar, né? Esse intervalo, né, que foi até nós termos o registro dela definitivo, nós tínhamos muito medo de alguém tirar ela da gente. Era muito difícil pra gente. Quando você vê no supermercado, as pessoas olham com um olhar meio assim, sabe, meio distante, não... É diferente do olhar que olha com carinho. Tem o olhar com carinho e tem o olhar que se afasta, sabe? Não vou chegar perto, não quero estar muito perto, ó filho, cuidado, sabe? Isso a gente passa. Então isso deixa a gente um pouco chateada.
Mais difícil pra gente foi, assim, a gente, como eu falei, ficou na fila muito menos tempo do que o normal. Assim, até se cadastrar no Cadastro Nacional foi uns 6 meses menos do que o normal, mas em compensação a nossa finalização demorou muito mais do que o normal. Esse período foi bem difícil, porque você, por mais que você queira demonstrar a segurança, você acaba passando isso até para as crianças, né? A mamãe, ela judia um pouco da gente, né? Ela morde a bunda do mano. Não morde não. Morde a tua. Ô, mamãe. Também belisca quando ele dorme. Eu quero ser estilista. Ainda não sei, mas eu acho que jogador de futebol. Porque ele não pode ser salva-vidas, não pode ser... Bombeiro. Por quê? Porque eu não me lembro. Porque ele vai ficar paquerando. E o tempo que a gente consegue passar junto, né, a gente passa sempre bem. É difícil, assim, a gente passar brigado muito tempo. Mas tem as nossas brigas também. Tem, que daí cada um vai pro seu lado. Daqui a pouco volta todo mundo bem, mas aqui em casa tem a regra, que é ela que estipulou, que só pode dormir depois de ficar bem. Se 1000 vezes eu fosse adotar, eu adotaria. Foi uma das experiências mais lindas da minha vida. Mas a questão de adoção, de ter um filho, porque, por exemplo, agora não são filhos adotivos. Eles são filhos meus, saiu do meu coração e da minha cabeça. A Jéssica, eu quero minha filha querida. O Alisson, meu xodó, meu... E esse aqui é o meu xodózinho. Porque todo mundo tinha falado que era beleza, que ia no salão, e eu tinha escrito que ela cozinhava bem. E ela ficou brava comigo. Começou a chorar. Eu fiquei, mas mãe, você cozinha bem, por que você... Grudado, né, velho? Eu vou contar uma coisa, um segredo. Que a gente não consegue dormir sem ela no meio. Ela ainda fica no meinho, daí ela dorme na cama dela, daí ela volta de madrugada pra cama. E é muito gostoso. Aí quando é de manhãzinha, né, que ela acorda, a gente acorda, aquele sorriso, ô pai, eu te amo. E eu respondo o que ele fala, fantástico. E eu respondo o que ele fala. Ai, engraçado. E ele disse pra mim assim, eu não esqueço. Eu fico sem você, mas eu não fico sem ele, meu benzinho. Daí eu falei, uau, uau. Claro, se tivesse uma casa grande assim, eu adotaria mais uns 3 ou 4. Porque é muito bacana. E cada amor, cada filho é uma diferença. Cada um tem um jeito de ser, uma personalidade. A gente tem que olhar a criança que chega como filho. Muitos pais olham como criança adotiva. Levou para casa e teu filho, não é mais criança adotiva. Não precisa apresentar esse é meu filho adotivo. É filho, acabou.